todos. São 20 horas, hora do nosso encontro. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, de movimento. Hoje, um dia muito especial para nós mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Porém, todos os dias, né? É o nosso dia, mas hoje em si é considerado o dia mais importante. E antes da nossa reunião, da nossa palestra, eu gostaria de ler um texto tirado do livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título é Felicidade e Dever. A procura da felicidade assemelha-se uma caçada difícil, considerando a presa fácil. Há quem a procure entre os bens materiais, enferrujando as mais belas faculdades da alma. Na força da usura, quem a discute no prazer dos sentimentos, acordando no leito da enfermidade. Há quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se a da desilusão. Há ainda quem a busca na retenção do supérfluo, apodrecendo no tédio e na preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Precisamos, pois, observar o dever que a vida nos solicita. Podemos observá-lo, hora a hora, em várias solicita quadros das circunstâncias. Na fé que nos pede serviço, no serviço que nos roga compreensão, no ideal que nos pede caráter, no caráter que nos roga firmeza, no exemplo que Deus nos solicita disciplina, na disciplina que nos roga humildade, no lar que nos pede renúncia, na renúncia que nos roga perseverança, no caminho que nos pede compreensão, na compreensão que nos roga discernimento. Por mais agressivos que se apresentem os empecilhos da marcha, não devemos nos desviar da obrigação que nos recomenda o bem de todos, sempre que pudermos e quando pudermos, seja onde for. Porém, porque nos mostremos leais a nós mesmos, é possível que a maioria nos considere ingratos e rebeldes, e fanáticos e loucos. A maioria, no entanto, nem sempre escolhe o que é direito. Precisamos cumprir nosso dever, tomando da terra somente o necessário à nossa própria manutenção, de modo a que não prejudiquemos a felicidade dos outros que virão depende de nós. Agindo assim, atingiremos a verdadeira felicidade que resplandece sempre, como bênção de Deus, na consciência tranquila. Com isso, pedimos a espiritualidade amiga, ao mentor da nossa casa, nosso querido Padre Vitor, toda a espiritualidade, que nos autorize a abertura dos nossos trabalhos no dia de hoje, que possamos aqui aprender mais um pouco e nesse aprendizado possamos colocar em prática para nós e para com nós. Obrigado, Senhor. Na noite de hoje, nós temos a visita da nossa querida Andréia Carvalho, que é do Centro 25 de Dezembro de Caxambu. E hoje ela falará de Amélia Rodrigues, Educar para o Futuro. Boa noite. É com muita alegria que eu recebi o convite da Tuca, né? E eu tenho que dizer uma verdade para vocês. Eu não conhecia nada da mulher.
nada. Eu ia falar muito assim de longe, né? Sabia que existiam alguns livros, mas nem sabia quantos, nem sabia quais. E o dia que a Tuca me ligou, ela falou assim, André, eu queria que você falasse pra gente, né, no dia, no mês aqui de março, nem tinha definido uma data, que foi muito legal, foi um dia tão especial para nós, né? E é tão bom ver tantas mulheres juntas. E aí ela falou comigo, pode escolher um tempo. Eu falei, não, pode escolher você, me deu um nome. Ela falou, não, pensa aí e me fala. Eu falei, eu vou pensar e te ligo. Na hora que eu desliguei o telefone, te ligo, eu ouvi, Amélia Rodrigues. Aí antes de eu desligar, eu falei, então é Amélia Rodrigues. Aí eu falei, eu não conheço nada dela, vou estudar, porque vamos estudar para ver quem foi Amélia Rodrigues. E eu estou assim, deslumbrada com a Amélia Rodrigues. Encantada, não paro de falar, Silvana já não aguenta me ouvir falar de Amélia Rodrigues mais. Bom, gente, mas então vamos ver quem foi Amélia Rodrigues. E o legal é que assim, foi alguém muito próximo, né? Porque foi um espírito que estava vivo há pouco tempo, né? Ela não morreu tem tanto tempo assim, né? Então pessoas que conviveram com ela, deram depoimentos, né? Foram entrevistadas, pessoas que foram alunos dela. Então isso é muito importante para a gente saber. Bom, eu usei como fonte os próprios livros, peço desculpa porque a Silvana já me corrigiu, ficou psicogragia, não tem essa palavra, eu não inventei uma palavra, eu peguei mesmo. E ali ficou errado, né? Então eu utilizei os livros da Amélia, não li todos ainda, porque não deu tempo, não tem nenhum mês que nunca me convidou, então não deu tempo. Mas eu já li alguns livros que eu li o Amélia. Mas já baixei o Kindle, eu acho ótimo, o Kindle você lê. Ali na hora que você tiver um tempinho, você vai ler um pouco. São livros de histórias, de crônicas, e são então, muito fácil de ler, porque você pode ler até fora da ordem, se você quiser. Então, eu usei os próprios livros e também algumas lives dessas 4 estudiosas, né? A Regina do Sul, as outras 3 são da Bahia, né? Então a Denise Lino, né? Tem várias lives dela, inclusive lives conjuntas, lives isoladas, está falando da Amélia, Dona Amélia, tá, gente? Lá na Bahia eles não atracam de Amélia, Dona Amélia. A Edmória Peixinho, né? Que com certeza deve ser neta do Peixinho, Regina Maldovino e a Ruth Brasilis. Então, são 4 grandes estudiosas da vida, da obra de Amélia Rodrigues encarnada e de Amélia Rodrigues espírita. Né? E nós vamos ver algumas coisas muito interessantes desse espírito que faz parte da falange de Joana de Ângeles e que psicografa, de volta psicografa as obras, ou psicografava, porque o último livro que nós vamos ver foi de 2012, em 12 anos, de lá para cá não teve nenhuma outra produção, né? Provavelmente porque ela está trabalhando em outras vertentes, né? Mas de volta também não deixa isso muito claro. Então, vamos ver um pouquinho dessa personagem feminina, que nós vamos ver que tem umas características muito interessantes. Então, vamos lá. Então, vamos falar rapidamente da biografia dela enquanto encarnada. Por que isso é interessante? Porque nos mostra a personalidade Amélia Rodrigues. A personalidade. Porque o espírito que ali estava já vinha de eras muito antigas. Então, ela nasceu dia 26 de maio de 1861, num pequeno lugarejo, uma fazenda de Campos, na freguesia de Oliveira dos Campinhos, lá no município de Santa Maria da Purificação, na Bahia. Tá? Ela nasceu numa fazenda, era uma menina, portanto, foi uma mocinha criada numa fazenda. Mas que nós vamos ver no expoente que ela se tornou a época. Desencarnou dia 22 de agosto de 1926, ainda muito jovem, né? Para a atualidade.
idade, né? A gente já época dela, já uma senhora, né, de idade, aos 65 anos de idade em Salvador. Então, a Amélia viveu 65 anos e deixou uma marca para a sociedade da época, devido às suas características, não como a personalidade, mas como o espírito que já vinha de uma longa data sendo trabalhado. Ela deixou uma marca na educação, na literatura e na assistência social. Não era espírita, era católica, enquanto encarnada, né? Enquanto encarnada. Mas tinha uma profunda paixão por Jesus, um profundo amor pelo Cristo. Então ela deixou essa marca de caridade, de abnegação, de amor ao próximo, de dedicação, além de ser uma vanguardista na arte de educar. Formou vários jovens, educou vários e transformou a vida de várias pessoas. Os seus pais, né? Félix Rodrigues, Dona Maria Raquelina Rodrigues, elas já demonstraram desde muito jovem uma elevada condição espiritual. Porque era uma jovem compenetrada, determinada, né? Imaginem uma mulher lá nos fins do século XIX, início do século XX, né? Era muito complicado uma mulher daquela época estudar, se formar, ainda mais sendo filha de um fazendeiro. Mas o seu pai tinha uma característica, e nós sabemos que ninguém nasce numa família por acaso. Quando os pais recebem um espírito dessa magnitude, os pais já são preparados, já são escolhidos para que possam permitir que esse espírito caminhe. Porque senão vão colher o espírito, né? Então, aos 12 anos, ela começa a escrever poesias. Já estava escrevendo poesias aos 12 anos. Quer dizer, uma menina ainda, né, numa fazenda, na Bahia, no interiorzão da Bahia, que naquela época já era muito complicado, e ela já fazendo poesia. Então, já se via o seu valor espiritual. Além disso, durante toda a sua vida, ela desenvolveu uma carreira como professora. Ela se formou como professora. Naquela época não existia, né, o magistério hoje. Hoje eu nem sei, acho que também não existe. Não existe? Eu nem sei, antigamente tinha o magistério, mas hoje, né, não sei se ainda tem, como funciona, mas naquela época também não existia o magistério. Mas ela se formou, né, num determinado prazo. Ela estudou em casa, estudou com alguns padres, que foram os seus orientadores educacionais, e então ela se tornou uma professora, uma poetisa, uma escritora e uma teatróloga. Então, olha a vanguarda dessa mulher, né? Naquela época, ela rompeu com uma série de empecilhos, com uma série de dificuldades, porque se hoje nós estamos em pleno século XXI, não é tão fácil para a mulher, com todo o ganho que nós já tivemos na sociedade, né? Mas a gente ainda encontra muitas dificuldades. Imagine lá, no século XIX, início do século XX. Né? Ela escreveu algumas peças teatrais, né, falsas em atividade, e obras para a literatura infantil, obras didáticas e romances. Então, a Amélia tinha um grande carinho pelas crianças. E nós vamos ver que, posteriormente, Amélia Espírito, né, Amélia Rodrigues Espírito, escreveu obras na literatura infantil, alguns clássicos, inclusive, da evangelização. Tá? Então, ela já tinha esse amor pela literatura, pelas obras, pelas peças teatrais, né? Caráter de Amélia Rodrigues, personalidade, né, encarnada.
era abolicionista, né? E no tempo disponível, dedicou-se à literatura e ao jornalismo. Eu fiquei observando essa imagem dela, a gente já nota ali a altivez do espírito, né? Não era uma mulher assim, né? Eu sou uma dona de casa, porque naquela época era isso que era, né? Uma dona de casa, vou ficar aqui submissa, não, a gente já nota que ela tinha muita personalidade pela própria forma. Ela dedicou-se à literatura e ao jornalismo, coisa difícil naquela época, colaborando em publicações religiosas. Então, ela deu uma grande colaboração para a igreja. Ela publicou várias informações, vários boletins, né? Mensageiro da Fé, Igreja Católica, né, gente? Ela não era espírita. Mensageiro da Fé, a revista Paladina, e mais tarde, uma outra publicação chamada A Voz. Todas elas da Igreja Católica, mas ali Amélia Rodrigues, encarnada, já colocava à disposição do Cristo o seu trabalho. Então falava com muito amor de Jesus, divulgava os evangelhos, ela já fazia todo esse trabalho enquanto encarnada. As características marcantes deste espírito que, né, passaram para a personalidade. Eu gosto sempre de frisar isso, né, para a gente não se esquecer que era um espírito milenar, me contou de nós, mas nós vamos ver algumas informações em off, mas que a Regina Balduino, que eu utilizei algumas informações dela, ela escreveu alguns livros, né, uma série onde ela busca informações diversas nos livros de Amélia Rodrigues. Ela e o esposo dela, que faleceu em 2020. E aí eles escreveram uma série de livros buscando informações nos livros de Amélia Rodrigues, e para isso ela teve muito contato com o Divaldo Freire. Então ela recebeu de Divaldo algumas informações que não estão escritas, mas que nessas lives ela fala, né, que nós vamos ver aqui. Então, olha lá, empreendedora. Por que empreendedora? Amélia Rodrigues fundou uma escola, né? Ela ajudou a fundar o Salesiano e, posteriormente, ela funda o próprio Instituto de Educação dela. Então, naquela época, uma mulher sair para um negócio era algo difícil também, né? Era feminista, não no sentido que muitas vezes usado pejorativamente. Feminista no sentido de defender a mulher, mas defender com altivez, defender com carinho, né? Defender o papel da mulher na sociedade, não aquele papel que muitas vezes acabamos deturpando com as nossas dificuldades de entendimento, mas a questão do lugar da mulher na sociedade. Ali tem uma palavra bem interessante que foi usada até pela própria Regina. Ela era antenada no sentido atual, né? Era uma mulher à frente do tempo. Ela já buscava coisas que ainda ninguém estava percebendo e a Amélia já estava sabendo. A Amélia Rodrigues já estava buscando naquele momento. Era determinada. Então, essa questão do Salesiano, por exemplo, o Colégio Salesiano lá em Salvador, narra a Regina que quando ela entrou numa empreitada para auxiliar a fundação do colégio, eles não tinham recurso. E ela buscou recursos de todo jeito, foi atrás de político, de empresário, da população civil, e foi arrecadando recursos, até juntar um montante e conseguir fundar o Colégio Salesiano. Então ela era uma mulher determinada. E tinha uma grande vontade de ajudar. E a gente pode perceber isso até pela informação dos seus alunos. Né? Tem uma narrativa da Regina, ela foi atrás de diversos alunos, ex-alunos de Amélia Rodrigues, porque ela morreu em 1926, né? Então ela conseguiu
conseguiu contactar com alguns que ainda estavam vivos, um deles, um deputado federal, que disse o seguinte, que ela era de uma bondade imensa, que ele tinha 5 anos de idade e ele queria assistir às aulas, mas não era permitido, porque ela era muito jovem, e eu não sei se alguém vai lembrar, é melhor falar que não, porque senão a gente vai levantar com uma capacidade, mas antigamente, principalmente na área rural, era aquela série junta, né? Juntava a meninada toda. Então, não tinha esse negócio de primeira série, segunda série, terceira série, era o professor, dava aula para todo mundo ali. Né? Não fala que você conhece, não. Aí, está contando sua idade, acorda todo mundo. Até hoje tem. Até hoje tem? Ih, então eu não estou sabendo. Pois é, então, não era? Juntava todo mundo. Então, a Amélia, lá no início, ela dava aula dessa forma, né? E esse menino, então, ele tinha 5 anos, ele era doido para aprender, provavelmente um espírito também muito inteligente, e ele ia para a escola. E chegava lá, ela falava, senta aí, meu filho, pode ficar. E ele ficava até sem o consentimento do diretor. E ela falava para ele, fica até a hora que você aguentar, a hora que você quiser, pode ir embora. Então, ele guardou essa lembrança do carinho. Então, uma grande vontade de ajudar. Tem também um outro momento, uma aluna dela de 12 anos, também, com certeza, um outro espírito já com grande nível, foi selecionado para fazer uma prova, né, em Salvador, e ela disse para ele, né, um pensamento que até é muito semelhante ao de Fenelon, que é aquela, que a gente precisa educar pelo coração, educar com o coração. Porque a educação aqui traduzindo em outras palavras, não sei como essas palavras que ela falou, mas a educação somente da cadeira, ela não transforma o homem. O homem só se transforma pela educação do coração. Então, é a educação do ser integral, do homem como um todo. Então, não basta educar a criança, levar para a escola e ensinar, fazer conta, ler, escrever. Precisa educar o ser humano integral. Né? E a Amélia tinha essa característica. Bom, mas vamos então, agora, algumas curiosidades. Essas curiosidades foram narradas por Regina Balduino, uma delas eu até me coloquei, porque ela falou bem em off, que Divaldo relatou para ela que Amélia Rodrigues viveu a época de Jesus. Bom, até aí dá para a gente perceber já um espírito mais adiantado dessa qualidade, né? Mas que provavelmente ela tenha sido Verônica. Tá? Provavelmente ela tenha sido Verônica. Então, para a gente ter uma ideia do espírito que a gente está falando aqui. Não é, né, um espírito qualquer. Espírito da qualidade de alguém que socorre Cristo naquele momento ali da crucificação. Ela tinha um vínculo muito forte com a Anália Franco e com a Alva de Souza. Esse vínculo, inclusive, ela fez uma crônica para a Alva de Souza, que desencarnou, né? Alva de Souza tem grandes poemas, e a Anália Franco também. Se não me engano, devem estar na programação, não estou com a programação de cor, mas devem estar na programação, porque duas grandes mulheres, né, do movimento espírita, mas ela fez crônicas enquanto encarnadas para essas duas mulheres. Tá? Escreveu sobre ela. E ali, uma coisa que a gente percebe, a teia que se forma em nossa vida. Então, não estamos ao acaso em nenhuma situação. Ninguém que está aqui ouvindo essa palestra hoje veio aqui ao acaso. Né? No futuro, alguma coisa nós vamos tirar disso aqui. Tá? Ela escreve, ainda encarnada, um soneto sobre Sor Joana Angélica, a abadesa da Lapa, que foi a última encarnação de Joana de Ângeles. Né? Então, enquanto encarnada, ela escreveu sobre a abadesa da Lapa, que foi uma mártir
né, de toda a questão do interesse ali, e posteriormente ela vai ser convidada por Joana de Ângeles para fazer parte da falange de espíritos que vão escrever através da psicografia de Divaldo e que fazem parte da falange de Joana de Ângeles. Né? Então, um espírito de alta envergadura. Nós estamos tratando aqui de um espírito de alta envergadura. Mas essas informações, né, que eu chamei de curiosidades, não sei se eu poderia chamar assim, elas estão restritas a algumas informações, né, passadas por aquelas ali não porque estão escritas, elas dão um soneto para a Larissa da Lara. Mas essas outras são algumas informações de Divaldo Franco. Agora vamos ver então como que foi agora o espírito e não a personalidade Amélia Rodrigues. Eu estou até confundindo as duas, juntando. Então vamos lá. No plano espiritual, ela continuou o seu trabalho esclarecedor e educativo, baseado no Evangelho de Jesus. Fonte inspiradora de suas obras quando encarnada. Então, Jesus foi inspiração para Amélia Rodrigues, encarnada, e permaneceu inspiração do trabalho de Amélia Rodrigues junto a Divaldo. Então, nós vamos ver que todos os 10 livros psicografados por Divaldo, nós vamos ver aqui um breve resumo. Eu tirei uma frase de cada um, né? E algumas informações, não dá para trazer tudo, mas nós vamos ver que todos eles têm uma informação importante. São histórias contadas na espiritualidade sobre encontros de Jesus, encontros daqueles que com ele ali estavam, encontros daqueles que caminhavam junto do Mestre. Porque a gente não pode, né, imaginar que a vida, os 3 anos que um espírito grandioso como o Cristo se resume naquele pedacinho dos 4 evangelhos. Imagina aqui, a gente sai daqui, eu e o Fernando saímos daqui, quantas pessoas a gente encontra pelo caminho, conversa, bate um papo, até, né, se for do nosso merecimento, prestamos uma ajuda. Imagina, nós dois. Agora imagina o Cristo. É claro que cada pegada dele é um atendimento espiritual. Né? Cada respiração do Cristo é um mundo que ele atendia. Cada olhar dele mudava uma vida. Então, a Amélia Rodrigues traz essa visão para nós. E aí, eu vou confabular com vocês, né? Talvez tenha sido essa o motivo pelo qual eu ouvi, né, essa informação sobre a Amélia Rodrigues. Nós temos um grande amigo, né, espiritual chamado Lírio, que é o mentor espiritual do trabalho dos Florais de Caxambu. Se ninguém conhece os Florais de Caxambu, nós temos um site, floraisdecaxambu.com.br, né? E o Lírio é um mentor espiritual, mas o Lírio é também um amante do Cristo. E ele, através da minha psicografia, eu psicografei 2 livros. Um deles tem cerca de 50 mensagens com histórias de Jesus contadas pela espiritualidade no plano espiritual. Tá? São livros feitos para doação, eu deveria ter trazido para, eu sei depois deixar aqui na casa, mas acabei me esquecendo. Mas talvez por isso eu tenha falado, eu comentei com a Silvana, porque como eu não conhecia a obra de Amélia, eu precisava agora ler, depois que ele já tinha me passado as mensagens, né, para poder me inteirar um pouco mais sobre essa situação. Ela participa da falange de Joana de Ângeles, né, que é muito importante. E pela psicografia de Divaldo, ela trouxe várias páginas, né, belíssimas, nós vamos ver algumas
citações de cada uma delas, que abordam variados assuntos sobre o Evangelho. Então, desde alguns livros, né, como por exemplo, Primícias do Reino, que são o início, né, as primícias, quer dizer, aquela plantinha mais tenra do reino, o início do Evangelho, até temas onde ela aborda como viviam aqueles homens, toda essa situação. Ela nos traz lições muito edificantes para todos nós que estamos cansados e sobrecarregados, né? Necessitados de orientação e consulta. E isso, gente, pensar que ela escreveu o último livro em 2012, mas parece que ela escreveu hoje, não foi? Quem aqui não está cansado, sobrecarregado, precisando de consolo, de orientação, não está jamais está precisando disso. Hoje, eu e Silvana, nós vimos ali, porque Silvana, o que significa isso? É que a gente mora na Caxambu lá, aí é mais tranquilinha. Aí, assim, a gente passando assim, mas vinha moto do lado, um passava do outro lado. Como é que não passar? A hora que você vê, não passar. Né? Então, uma loucura, as pessoas são sobrecarregadas, correndo, desesperadas, parece que estão correndo por conta do tempo, né? Uma coisa maluca. Então, ela hoje está mais do que nunca atual. Então vamos lá, vamos começar então a ver a série Psicografias de Amélia Rodrigues. Essa primeira aí, que foi em 1969, ela foi uma homenagem aos 100 anos do desencargo de Kardec. Tá? Chamava Primícias do Reino, que é um resumo da história da Palestina até a chegada do Cristo. Então é aquele momento que antecede a chegada do Cristo, a preparação para a vinda do Cristo, porque é lógico que o orbe terrestre inteiro teve que ser preparado, porque senão Jesus não conseguiria chegar até nós, dado o nosso baixíssimo nível vibracional. Né? Então, narra-nos o espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, num livro intitulado São Francisco, quem não leia, porque é muito bonito, que para que Jesus viesse à Terra, cerca de 2 bilhões de espíritos tiveram que ser afastados do orbe e colocados em outro orbe, em outra galáxia, bem longe da Terra, para que Jesus tivesse condição de descer até nós. Dada a dificuldade de penetrar, né, nessa nossa psicosfera densa. Claro que, posteriormente, o próprio Miramês narra que eles retornaram já na Idade das Trevas, a Idade Média. Por isso a Idade das Trevas. Para a gente ver isso, porque eles já tinham melhorado muito. Né? 1000 anos se cuidando. Mas bom, vamos voltar então, para que Jesus viesse, uma grande transformação precisava se operar na Terra. Mas também uma grande transformação era sentida. Porque imaginem se hoje, né, 2 bilhões de espíritos, né, desencarnados, lógico, fossem retirados. Se os abismos, se os umbrais fossem de uma vez só esvaziados. A gente ia sentir na hora essa diferença. Nós iríamos com certeza sentir a leveza e parar no ar. Né? Então, foi o que aconteceu naquela época. E aí ela nos fala que o Evangelho, a nova ou boa nova, é uma frase retirada desse livro, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Olha que poesia bonita. A história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É uma poetisa. A vida de Jesus, através de outras vidas, porque ele veio através de outras vidas,
seja a vida daqueles que geraram o próprio Cristo, seja a vida daqueles que com ele compartilharam em diversos momentos, né? Iluminando a vida de todos os outros. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, porque a história não comportou Jesus, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se um marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Então Jesus foi tão grande que ele não coube na história. A história se dividiu antes e depois de Jesus. Então, Jesus foi aquele que marcou o tempo. É interessante pensar que grandes conquistadores marcaram o seu tempo. Mas se alguém aqui hoje perguntar quem foi, por exemplo, um imperador da Roma do início da era cristã, tirando aqueles que são mais conhecidos, provavelmente ninguém nem lembra o nome. Com certeza que a maioria não lembra. Mas se alguém perguntar quem foi Jesus, né? Mesmo os não cristãos sabem. A grande maioria sabe. Porque ele dividiu a história. Ele marcou o seu nascimento, marcou. Então, Inícios do Reino, a gente vai nos falar sobre isso. É o livro que inicia a série. Ah, mas eu só posso começar pela início? Não, porque eles não são dependentes um do outro. Né? Agora mesmo a gente estava falando ali sobre aquela tríade da Ivone, né? Elas a gente precisa ler numa sequência, senão você perde o rumo da história, porque ela é um acontecimento sequencial da vida de Ivone do Amaral Pereira. Agora, aqui não, aqui são momentos, e até muito bons para a gente usar em palestras, para a gente usar, aproveitar, por exemplo, a Regina, não, a outra Dinora, ela fala que tem 33 crônicas em todas em todos os livros de Amélia Rodrigues que falam sobre Pedro. Então, 33 histórias de Pedro narradas pela espiritualidade que não estão no Evangelho, né? E que são contadas por Amélia Rodrigues. Um fato importantíssimo. Vou fazer uma palestra de Pedro. Eu posso buscar fatos, eu posso buscar informações ali que vão me auxiliar numa palestra. Assim como ela tem também outros personagens que nós vamos ver. Ela fala sobre Madalena, Zaqueu, e vai informando. O segundo livro, Luz do Mundo, de 1971, né, 2 anos depois. Então, Luz do Mundo, como o próprio nome diz, vai falar sobre Jesus. Né? Então, ela diz lá, hoje, olha, acho que está falando para hoje. Hoje, como nos dias passados, o homem sofre as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo e condicionamento de técnica. Então, as mesmas dificuldades sofridas lá na Palestina, lá, né, no povo, a época de Jesus, nós sofremos também. O que muda aí? A tecnologia mudou, algumas coisas mudaram, né? Mas nós ainda sofremos a opressão. Eles estavam oprimidos por Roma. Hoje nós somos oprimidos pela tecnologia. Hoje nós somos oprimidos pelo tempo. Hoje nós somos oprimidos pela necessidade de trabalhar. Então, só mudou a forma, mas ainda continuamos sofrendo as mesmas necessidades. O homem dos nossos dias, no entanto, a semelhança dos homens de Israel do pretérito, tem necessidade de Deus. E por isso Jesus é inadiável, questão de encontro ou reencontro individual. Mas Jesus continua ignorável. Então nós temos sede de Deus. O homem em geral tem sede de Deus. Tem sede de conhecer o Cristo para que ele possa divisar Deus. Né? Porque, pelo menos, imaginar Deus ainda nos é
completamente e não podemos ainda compreender Deus. Não temos essa condição, os próprios Espíritos nos falam. Mas, se conhecemos um pouco de Jesus, a gente já abre a cortininha para compreender Deus. Já abre uma flechinha na cortina para compreender Deus. Porque Ele é aquele que veio nos falar do amor maior de Deus. Mas continuamos ignorando Jesus. Preferimos outros ídolos que não nos levam à felicidade. Quando voltar à primavera, aí já de 1977, tá? Esse livro, gente, ele é muito interessante, que ele vai nos falar dos personagens do Evangelho. Vários deles, até o Atos dos Apóstolos. Tá? Então vamos ver o que ela nos fala e depois a gente lê ali embaixo. Acima de todos os livros, e mais debatido do que todas as obras da humanidade, o Evangelho de Jesus retorna às criaturas destes dias. Então, o Evangelho é, sem dúvida, o livro mais lido de toda a humanidade. Tá? O livro mais lido de toda a humanidade. Nenhum outro que o supere em poesia e em realismo, em romance e em tragédia, simultaneamente. De uma beleza inconfundível, mas de uma tragédia grande, né? Uma tragédia que culmina no Gólgota, né? Com a crucificação do Cristo. Então, mas de uma beleza inconfundível, porque inclusive a própria crucificação é de uma beleza inconfundível. Quando a gente começa a estudar, a ver os símbolos que a própria crucificação nos traz, o cordeiro que havia de ser sacrificado, aquele cordeiro que lá no início do Antigo Testamento, né, prometido de ser sacrificado, vai ser sacrificado. É o cordeiro de Deus. Né? Então, de uma beleza muito grande. Nenhuma síntese de moral pôde ultrapassá-la. Jesus prossegue sendo a eterna primavera, porque todos amamos. Então, Jesus é essa primavera, ele volta à primavera. Quando voltar à primavera. Então, nesse livro, ela vai narrar, né, os narradores do Evangelho, quer dizer, os personagens do Evangelho, e o ato dos apóstolos. Ler-nos é provar as angústias do mundo e o néctar dos céus, a fim de saber os paladares, o qual se deve escolher. Então, é muito interessante para a gente refletir que nós temos a opção de escolher. Outro dia alguém me disse assim, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não como assim ser livre-arbítrio? Não tenho. O que eu faço, eu sou dirigido. Porque não, realmente você não, né? Basta saber por quem você está se deixando dirigir. Então, é seu livre-arbítrio de qualquer forma. Porque realmente nós somos dirigidos, não é? Kardec me fala assim, ó, ao final, são eles que nos dirigem, né? Os espíritos nos afirmam isso. Então, eles nos dirigem. Se eles nos dirigem, parece que nós não temos livre-arbítrio, mas nós temos. O nosso livre-arbítrio está onde? Em qual lado escolher. Saber qual lado se deve escolher. Eu posso escolher o lado do bem ou do mal. E você dirigir por um deles. Bastou a minha escolha. Então, nesse livro, a Amélia vai nos falar sobre essas questões que vamos refletir em escolhas nossas. Escolhas que estamos fazendo a cada instante. Não tem mal, não. Então, vamos lá. Obrigada. Esse outro livro, que já está lá em 1982, Há Flores no Caminho. Os títulos, gente, em si, já são uma poesia. Há Flores no Caminho, olha que título lindo. Há
flores do caminho. Então, são reflexões acerca do cristianismo. 2000 anos de cristianismo e tão fática messe de luz. Quer dizer, nós estamos, gente, outro dia, eu assistindo uma live com a Rô, ele fala o seguinte: a gente está muito preocupado com o nível de regeneração, mas ainda a gente não conseguiu sair, nós não conseguimos nem sair do êxodo. Nós não conseguimos sair ainda do olho por olho, dente por dente. E a gente já está preocupado com o mundo de regeneração. Então vamos preocupar com aquilo que nos cabe preocupar. O mundo de regeneração virá quando? Quando eu resolver que eu vou me transformar e vou fazer um mundo de regeneração. Né? Não adianta ficar preocupando o que vai acontecer, se vai acontecer. Isso aí não é comigo. Então, tão pouca messe de luz. Então, ainda estamos muito mergulhados na terra, apesar de 2000 anos já terem se passado. A boa nova de Jesus nesse momento grave é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. Isso é falava lá em 82, mas é para hoje. Né? Atualíssimo, momento grave que se vive. Mas olha que lindo, haverá flores no caminho quando chegar a nova primavera. A nova primavera. Quer dizer, tudo vai se transformar. Mas eu tenho que fazer a minha parte, senão não vai chegar. Depois, em 1987, pelos caminhos de Jesus, nunca qual ocorre nesses tempos, Jesus foi tão necessário e oportuno. Qualquer narrativa em torno da incomparável personalidade de Jesus ou da evocação de seus feitos insuperáveis não pode prescindir de uma análise da terra onde ele viveu e do povo que o habitava. Por quê, gente? Porque senão a gente foge da história. Nós não podemos pensar como os homens de 2000 anos atrás. Nós não podemos levar o nosso pensamento hoje para lá. Então, quando Jesus falava para aqueles homens, ele falava... Não sei, só mais uma pergunta. Alguém que estacionou uma estrada, um carro na estrada aqui em cima? Você pode dar uma chegadinha de quadro, por favor? Beleza. Então, gente, olha só. Naquela época, aqueles homens compreendiam muito bem o que Jesus falava. Eu estou fazendo um estudo com a Haroldo, já até acabou, mas as lives estão gravadas, que é do Êxodo, né? E ele falando, então, acerca de algumas passagens daquela época. E uma que ele narra é o momento, então, daquele... Na realidade, eu confundi, eu não tanto estudo com a Haroldo, porque eu já confundi. Esse aí é lá no Evangelho de João, naquele momento em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Né? E todo mundo acha que Jesus chegou com o chicote na mão, expulsou todo mundo, expulsou boi, expulsou isso, expulsou tudo. Não. Jesus fez uma encenação profética. Jesus queria demonstrar que ele era um profeta. E o que ele fez? Ele fez aquilo como um teatro, porque aquele povo compreendia aquilo. Então nós não podemos sair da análise da terra e do povo, porque senão a gente se perde. Quer trazer Jesus para a nossa época. Mas não, ele vivia lá. Somente assim se poderá compreender a posição por ele assumida ante as transitórias governanças políticas e religiosas então vigentes. Então, quando Jesus fala tudo aquilo, faz todas aquelas encenações para os fariseus, ele queria demonstrar que ele era um profeta. E eles entendiam isso. Nós hoje achamos que ele estava, sei lá, falando para afrontar, né? A gente até pensa assim. Então, governança política e religiosa então vigentes. Característica desse povo, sofredor, obstinado e temente a Deus. Então, Jesus sabia para quem ele estava falando. Ele falava para aquele povo. E a Amélia vai nos dizer isso no livro.
Em 93, ela traz trigo de Deus. Aí já plantio, né? A semente, a semeadura. A terra era então uma imensa seara, na qual o trigo se encontrava mirrado, vencido pelo escauracho destruidor, né? Pelo massacrador, aquele que massacra. Mas hoje ainda permanece quase tudo assim. Olha só, 2000 anos se passaram e hoje a gente ainda permanece. Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraterna. O trigo, bom da sua palavra, lentamente foi se generalizando na breve missa, enquanto a erva má era arrancada de lado por trigo. E aí muita gente acha que já está tudo resolvido. Que a erva, quando Jesus propõe a parábola do joio e do trigo, né, ele não queria dizer que naquele momento estava vendo o futuro, milhares, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos depois. Né? Quando ele via tudo isso, ele pensava sobre isso. Assim como quando ele se entrega a Deus. Ele falava, ele via, Jesus, imagina nós, né? Mas Jesus via aquele momento. Deus tornou um. O momento não é só esse. O momento são milhares de anos para frente. Entrega-se. E ele se entregou. Né? Ele confiou e se entregou. Então, são as visões que a espiritualidade nos traz quando a gente começa a estudar esses outros livros que trazem essas visões da espiritualidade. Dias venturosos de 97, né? Então, iniciaram-se os dias venturosos após os grandes dissabores e longas amarguras, carpidos ao longo dos séculos. Jesus levantou sua voz e deu início aos dias venturosos, que jamais se acabarão, abrindo espaço para o amor desprezado, para a esperança esquecida, para a felicidade não mais sonhada. Então, assim como os homens daquela época estavam sem esperança, desesperançados, infelizes, nós também. Mas a voz do Cristo ecoa em nós. De alguma forma, nós fomos marcados pelos séculos pela voz do Cristo. A obra tem o propósito de consolar, despertar sentimentos de amor e de bondade nos leitores. Essa aí eu consegui ler muito linda. Dias venturosos. Até o fim dos tempos, né, do ano de 2000, quando então, né, Jesus vai falar que estará conosco até o fim dos tempos. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Desde antes do nosso tempo, permanecerá até o fim dos tempos. Jesus, o governador da terra, que já estava aqui muito antes da própria formação do planeta, ele já era o Cristo, e permanecerá conosco até o fim do século. Por quê, gente? Porque ele recebeu de Deus uma missão. Olha, meu filho, tá vendo esse lugarzinho aqui, ó, essa bolinha, essa terrinha? Eu vou botar um monte de gente aí, e você é responsável por isso. Você vai encaminhar esse mundo ao mundo celeste. Então ele não pode nos abandonar, senão ele desiste da missão. Né? Tá difícil? Tá, mas aí ele manda muita gente. Tá difícil novamente? Manda mais outra leva. Tá difícil? Vem ele. Piorou? Manda outro tanto. Mas ele não desiste de nós, porque ele nos recebeu como missão. São reflexões, gratidão e amor pelo seu heroísmo, que permanecerá do nosso lado, acompanhando-nos carinhosamente até o fim dos tempos. Então, muito bonito esse livro também. Em 2008, a mensagem do amor imortal, né, apesar de transcorridos 20 séculos, desde aqueles inesquecíveis e formosos dias das suas jornadas pelas terras áridas da Palestina, é uma releitura dos seus ensinamentos. É de utilidade imediata, por haver se transformado em psicoterapias preventivas e curadoras para os males modernos que dizimam as multidões, mutilam e desnorteiam os seus sobreviventes. Então, é lembrar da mensagem do amor imortal que vai nos transformar.
Hoje, portanto, mais do que nunca, Jesus está presente na sociedade. E como homem, tem tido sede de Jesus, tem tido fome de Jesus, socorrendo-a e aguardando ser recebido como mendigo. Em 2012, então, o último livro, né, dos 10, é Vivendo com Jesus. Olha que podem ver que há uma cronologia, embora não necessariamente cronológica, mas começa em Primícias dos Reinos, antes de Jesus nascer, e agora já é Vivendo com Jesus, o último. Né? A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez, resultante da situação de miséria econômica e social. A sua é a doutrina das boas novas, de alegria, enquanto canto de beleza, para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do fim. Cristão sem testemunho, a Amélia afirma, é solo árido, dominado pela seca e pela morte. Então, se dizer cristão e não testemunhar aquilo que Jesus nos ensinou, porque o Evangelho é um roteiro de vida que precisa ser seguido. Se for seguido, eu posso me titular cristão. Caso contrário, eu sou um solo árido. Então, esse é o último da série dos 10 livros, mas a Amélia fez também 3 pérolas, da literatura infanto-juvenil. Ela deixou aqueles 3. O Semeador, de 1982, que é muito usado na evangelização infantil, né? Ela conta uma história que inspira a boa semeadura no coração das crianças. Ela leva as crianças a compreenderem a história do semeador que saiu a semear. Em 2018, o Anjo da Misericórdia, uma historinha onde as crianças são apresentadas a alguns anjos, então alguns nomes, né, que o Mestre Jesus nos trouxe enquanto estava no planeta Terra. Esse livro está esgotado, na maioria eu tentei comprar, mas não consegui. Na maioria das edições ele está esgotado. Tá? Estes anjos, que muito aprenderam com o amigo Jesus, têm muito a nos ensinar. Venha conhecer essa história de amor da humanidade. Então, neste livro, a Amélia apresenta alguns dos personagens enviados por Jesus. Tá? Como eu não consegui comprar, eu tive muito acesso. O Vencedor, de 2011, onde ela apresenta Jesus às crianças. E encerra com o ensinamento seguinte: o verdadeiro vencedor não é aquele que domina os outros, mas é quem consegue dominar os seus ímpetos, amando sem qualquer rancor de ninguém, nem mesmo daqueles que persigam o maltrato. Então, ensinando as crianças o verdadeiro sentido da palavra perdoar, da palavra amor. Né? Porque só aí nós seremos os grandes vencedores de nós mesmos. O grande vencedor não é aquele que vence 1000 homens, mas é aquele que vence a si mesmo. Então, essas são as pérolas de Amélia Rodrigues Espírito, trazidas pela psicografia de Divaldo Franco para a literatura infanto-juvenil. Então, para a gente encerrar, vamos ver se eu vou conseguir colocar, porque eu em casa faço todos os testes na hora dos pais. Eu queria colocar o poema da gratidão, vamos ver se vai funcionar, mas vamos ver. Eu acho que eu estou sem. Sabe? Eu acho que eu estou sem internet. Agora eu lembrei disso. Fiz todos os testes, mas eu estava com internet em casa. Né? Mas eu acho que grande parte de quem conhece, quem assiste as palestras de Divaldo Franco, ele sempre termina as palestras com o poema da gratidão. Né? Então, onde ele agradece pelo ar, pela comida, até pelo cachorro. Se você não tem um teto, que você tem um cão. Né? Se você não tem uma família, você tem pelo menos um cão para te receber quando você chega em casa.
né? Eu queria colocar na voz de Divaldo, mas esqueci desse detalhe que você na internet, e quando você busca no YouTube, ele fica ali gravado, né? Mas depois procure, esse poema foi uma psicografia recebida por Divaldo em Buenos Aires, numa conferência de lá, e ele é belíssimo. Divaldo faz questão de encerrar boa parte das suas palestras, se não todas, com este poema da gratidão. Bom, gente, espero que eu tenha trazido um pouquinho desse grandioso espírito da Amélia Rodrigues, né? Tanto personalidade como espírito, com essas obras que vale a pena conferir, tanto como leitura, como estudo, o próprio estudo mesmo das obras, porque elas vão nos trazer informações riquíssimas sobre os personagens, sobre as situações do próprio Evangelho e de Jesus. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que vocês me deram, tá? Que Jesus nos envolva neste momento.